Olá, Shalom, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui de volta para o nosso vídeo de número 4, a nossa série. Que rei é este? Que rei é este? Este é o rei magnífico, rei maravilhoso, que nem a morte conseguiu prender ele. No vídeo de número 3, a gente falou sobre Mateus capítulo 14. E vamos dar a continuidade aqui. Mateus capítulo 14, mas eu vou ser específico em alguns textos, ou em alguns versículos. Versículos 23 e versículo 24. Eu vou ler aqui com bastante atenção. Versículo 23 do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, versículo 23. Diz assim: a despedida a multidão subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já a tarde estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Maravilha. Essa é uma história conhecida, né? Onde Jesus aparece para os discípulos andando por cima das águas, e os discípulos numa situação caótica, numa situação de turbulência, e Jesus, como vamos colocar assim, como se fosse Jesus está tirando onda, né? Os discípulos estão lá todo apavorado, Jesus está vindo caminhando por cima das águas. Está vindo caminhando por cima das águas. Se você prestar atenção, no vídeo do número 3, eu falei que Jesus veio andando por cima das águas para ensinar para os discípulos que o nosso maior problema, Jesus anda por cima dele. Então essa foi a ideia de Jesus. O que vocês estão tremendo nesse momento? O que está vos apavorando? É a tempestade? É as águas? Então eu vou caminhar por cima dele. Eu vou caminhar por cima dele. O que está te apavorando? É doença? Eu vou caminhar por cima dela. O que está te apavorando? É a falta de emprego? Eu caminho por cima dele. E eu não caminho sozinho, não. Jesus te chama para você caminhar também com ele. Essa é a lição do nosso mestre, do nosso rei. Agora, aqui no versículo 23, nós vamos prestar atenção nos dois tipos de tempestade que existem. Existem dois tipos de tempestade. A primeira tempestade é aquela tempestade que vem para correção. É a tempestade que vem para correção. Quando Deus nos disciplina. Existe um momento na vida do crente, na nossa vida, que as dificuldades eles vão vir. Não é para acabar conosco, não. É para nos dar uma correção. Vamos lá. Israel saindo do Egito. Tá tudo bem. Israel está saindo do Egito, Deus abriu o mar, Israel passou e agora estão no deserto. Tá legal. Maná do céu, nuvem para proteger, coluna de fogo durante a noite, tá tudo legal. Só que chegou o momento que o povo estava se desviando da presença de Deus. Aí Deus, para corrigir o povo, Deus manda dificuldade, manda guerra, permite que a guerra chegue até o povo de Israel para corrigir ou para que o povo de Israel se voltasse de novo para Deus. E quando isso acontecia, aí Deus acalmava tudo e tudo ficava tranquilo. Então a primeira tempestade que os discípulos estão vendo era uma tempestade de correção. Era uma tempestade de aprendizado. A tempestade de correção é uma tempestade que vem para nos disciplinar. Vem para nos disciplinar. De que jeito? É uma tempestade que vem para acalmar os nossos ânimos. Porque às vezes, como um homem, nós estamos tão atribulados que queremos fazer coisas que aos olhos de Deus não é bom. Aí a tempestade vem, as dificuldades vêm para nos disciplinar. Agora vamos na segunda tempestade.
A segunda tempestade é a tempestade que vem para nos aperfeiçoar. Mesmo na tempestade, Deus também nos aperfeiçoa. Então aprenda com as tempestades da vida, porque elas não vêm apenas para te matar, não vêm apenas para acabar com a tua vida. As tempestades da vida vêm para te corrigir e também para te aperfeiçoar. Você sabia que existe crente que só se aproxima de Deus quando está vivendo dificuldade? Não sabia, não? Então é isso. Então, às vezes, tem momento na vida que as dificuldades vêm é para nos aperfeiçoar, é para nos lapidar, é para aumentar a nossa fé, é para uma forma que Deus está fazendo para nos aproximar mais dele, porque às vezes a gente se afasta de Deus, mas Deus manda as dificuldades para nos trazer até perto dele. E para que a gente creia que verdadeiramente ele é Jesus. João capítulo 11, a gente falou um pouquinho sobre isso. Quando a mensagem chegou até Jesus, que Lázaro estava doente, Jesus disse assim, essa enfermidade não é para a morte, mas que a glória de Deus seja glorificada nele. Então Deus estava sendo glorificado na tempestade de Marta e Maria. E quando Jesus chegou até Betânia, Jesus chamou Lázaro do túmulo, mas antes ele disse assim, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Então as tempestades é para aumentar a nossa fé diante de Deus, para que nós acreditamos que Deus é Deus da nossa vida, independente da dificuldade que a gente estiver vivendo. Vamos lá, Jonas. Diz a Bíblia que Jonas foi mandado para Nínive. Primeiro recebeu a mensagem, mas ele negou. Subiu num barco. Deus mandou tempestade naquele barco. Jonas começou a pesar no barco e pegaram Jonas e lançaram no mar. O peixe veio e pegou Jonas. Essa foi a tempestade de Jonas. Mas era uma tempestade para matar Jonas? Não, era uma tempestade para aperfeiçoar. Porque quando Jonas foi lançado até Nínive, Jonas já saiu da barriga do peixe, já pronto para falar daquilo que Deus havia falado para ele. Eu vou ler aqui algo que eu escrevi. O duvidar de Pedro. Por quê? Porque quando Pedro ele foi chamado para andar por cima das águas, Pedro andou por cima das águas. Só que depois de um tempo, Pedro fez o quê? Pedro começou a afundar. Por quê? Porque Pedro começou... Imagina a mente do Pedro. Pedro nunca andou por cima das águas. Pedro já andou nesse mar com com o seu barco. Pedro já fez muito, já pescou nesse mar, a sua família se alimentou do que saía do mar. Pedro já tinha feito muita coisa nesse mar. Só que nesse dia a tempestade veio, Pedro andou e agora Pedro está afundado. Pedro está apavorado, está assustado. E Pedro está gritando, mestre, salva-me. Por que Pedro afundou, meu irmão? Por quê? Porque Pedro tinha dois caminhos. O primeiro caminho, o primeiro pensamento que Pedro tinha, se verdadeiramente ele estava fazendo aquilo. Por quê? Pedro estava dizendo assim, será que eu estou andando? Será que é mentira? Será que é realidade? Ou é sonho? Irmão, quando a fé começa algo, ela tem que terminar. Quando a fé começa, ela termina. Então, se você começou acreditando em Deus, que aquilo que você quer, aquilo que você almeja, Ele vai te dar, vai até o fim com essa fé, porque Cristo ainda é rei para dar os que os seus filhos almejam. Então, Pedro começou com uma coisa, só que duvidou. Só que começou, aí entrou no seu coração o caminho da dúvida, dizendo assim, será que é verdade? Será que é mentira? Aí ele começou a afundar. E disse, mestre, salva-me. Pedro estava perecendo na sua tempestade. A tempestade de Pedro estava tomando conta de Pedro. Pedro estava afundado na tempestade dele. Só que quando ele gritou, mestre, salva-me, aí o rei apareceu, estendeu a mão e levantou Pedro, tirou Pedro da tempestade. Escuta aqui. Tem momento na vida
que nós vamos andar por cima da tempestade. Mas escute aqui, mesmo se você não andar, eu quero te dizer, se você afundar, o Rei Jesus ainda tem a mão estendida para te levantar. Porque Ele não vai te deixar perecer nessa tempestade. Então fique tranquilo, essa tempestade, ela vem para te disciplinar, ou ela vem para te corrigir, ou ela vem para te aperfeiçoar. Mas mesmo se ela tomar conta da tua vida, ainda existe um Rei. Que Rei é este que anda por cima das águas? Que Rei é este que anda por cima da minha tempestade? Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Este é o Rei que anda por cima da minha tempestade. Esse é o Rei que anda por cima das minhas dificuldades. Este é o Rei que mesmo quando eu estou afundado nas dificuldades, quando eu já não dou conta das minhas dificuldades, Ele ainda tem uma mão estendida para me salvar, para me resgatar. Mesmo se eu duvidar, o meu Rei, o meu Redentor ainda tem umas mãos estendidas para me salvar. Escuta aqui, vou terminar com isso. Deus constrói o nosso futuro com as pedras dos nossos sacrifícios. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Até o nosso próximo vídeo. Shalom.